Olá! Será que a gordura no fígado é perigosa? O que você sente quando está com gordura no fígado? Quais os 8 sinais de alerta de esteatose hepática que estão nos falando que a gordura no fígado já está preocupante? E o que fazer para eliminar essa gordura antes que seja tarde demais? Pois é, hoje eu vou falar sobre gordura no fígado, que é uma doença que está crescendo rapidamente no mundo todo. Na década de 90, a esteatose hepática era rara. Hoje é mais comum que você imagina. Está afetando até crianças. Aqui no Brasil, mais de 35% dos adultos com mais de 35 anos têm. E não acho que é uma doença boazinha, não. Se você alimentá-la, seu fígado pode ficar com cicatrizes, cirrose e até câncer. Só para você ter uma ideia da dimensão do problema, a esteatose é uma das principais causas de transplante hepático no mundo. Você não vai deixar para lá, né? É preciso detectar a tempo, porque o fígado é um órgão que tem a capacidade de se regenerar por completo até certo ponto. Sabendo dos sinais e sintomas, você pode evitar com que a doença progrida, piore e pode até revertê-la e deixar seu fígado limpinho. Mas eu não vou falar só dos sinais e sintomas nesse vídeo. Eu vou falar que alimento que é o principal causador dessa gordura no fígado. E se você, que já sabe que tem ou está suspeitando que tenha, tem que evitar mesmo não colocá-lo mais na boca. E também vou mostrar que é possível sim se livrar desse problema de forma natural, mudando alguns hábitos, e também você vai descobrir quais são os melhores remédios para o fígado gorduroso que podem estar na sua cozinha e não na farmácia. Quer saber mais? Então fica até o final. E me conta, você tem gordura no fígado? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreve aí embaixo. Vamos lá. Quais os 8 sintomas de gordura no fígado que você não pode ignorar? 4 são sintomas precoces e mais 4 são complicações tardias, que estão nos mostrando que seu fígado está doente e que você tem que tomar alguma providência já. Mas primeiro, eu tenho que contar que muitas pessoas não sentem nada. Como falei, mais de 1/3 da população adulta está com gordura no fígado e muitos não sabem. Vão descobrir porque foram fazer um ultrassom por algum motivo e o médico que faz o exame já sai falando: nossa, seu fígado está tomado de gordura. E você achando que sua saúde estava em ordem. Ou não, foi fazer um exame de sangue, as enzimas hepáticas TGO e TGP, elas estavam altas. Você ficou assombrado, porque não estava sentindo nada. Pois é, no estágio inicial, a esteatose hepática é uma doença silenciosa, assim como o diabetes, colesterol, pressão alta. Se você não procurar, não vai achar. Mas se isso aconteceu com você, calma, que nessa fase você consegue reverter por completo tudo. Como falei, o fígado tem essa capacidade enorme de regeneração. Mas eu lhe pergunto, será que você não estava sentindo nada mesmo? Vamos aos sintomas. Primeiro sintoma, fadiga. Por que dá cansaço, fadiga? O fígado é um órgão vital, ele metaboliza nutrientes, produz energia. Quando tem gordura no fígado, vai prejudicar seu metabolismo. Ele não vai conseguir funcionar tão bem como funcionava lá atrás. Se você já está com esteatohepatite, que é a inflamação do fígado junto com a gordura, você vai ficar ainda mais cansado. Sem contar que o fígado produz hormônios, vai afetar sua energia, vai afetar seu humor, vai afetar seu sono, vai te dar fadiga. Segundo sintoma, dor de estômago, queimação do estômago. Os sintomas dispépticos, como azia, queimação no peito, que muitas vezes sobe até a garganta, eructação, os arrotos, sensação de estômago cheio. É muito mais frequente em pessoas com esteatose hepática do que aquelas que não têm. 25 versus 12,4%, conforme estudo do FMG. Terceiro sintoma, excesso de gases. Sintoma muito frequente de quem tem esteatose hepática. Os próprios radiologistas falam que quem tem gordura no fígado fica cheio de gases, fica difícil até de ver o pâncreas. Muito provavelmente acontece esse excesso de gases devido à mudança na flora intestinal. E quarto sintoma de gordura no fígado, dor do lado direito do abdômen, próximo das costelas. É um desconforto no quadrante superior direito, ou um peso leve, onde o fígado está situado, uma dorzinha chata embaixo da costela, provavelmente porque o fígado cresceu de tamanho, que também pode pressionar um nervo frênico, causando uma dor ao redor do ombro direito. Normalmente esses 4 sintomas sugerem esteatose hepática inicial. Agora, quais são os 4 sintomas que nos dizem que talvez a gordura no fígado esteja mais avançada, que o fígado já está sendo danificado? Primeiro sintoma, coceira pelo corpo. Quando a doença já está avançada e o fígado está comprometido, pode ter acúmulos de sais biliares na corrente sanguínea e que podem se depositar na pele, causando coceira, principalmente nas palmas das mãos, mas pode ser em todo o corpo. E daí, está gostando do vídeo?
curta o vídeo, não tenha preguiça e se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde. Agora vamos para o segundo sintoma mais grave, de doença mais avançada, a icterícia. Sua pele, olhos podem ficar com um tom amarelado, isso é chamado de icterícia. Suas fezes podem ficar mais claras, brancas, a colia fecal, e sua urina mais escura, cor de Coca-Cola. Terceiro sintoma, manchas roxas pelo corpo, porque o fígado não consegue mais produzir as proteínas que vão coagular o sangue. Além de poder baixar as plaquetas, causando plaquetopenia. As plaquetas ajudam a coagular o sangue. E também seu intestino não consegue absorver direito vitaminas lipossolúveis. Então pode ter deficiência de vitamina K, que é importante na coagulação. Então começa a aparecer manchas roxas por todo canto. Quarto sintoma, aranhas vasculares. O corpo vai ter um desequilíbrio hormonal. Pode ocorrer um acúmulo de estrogênio. Ele não consegue mais metabolizá-lo corretamente. O estrogênio em excesso causa dilatação dos vasos sanguíneos e, falando nesse desequilíbrio hormonal, os homens podem ganhar peito, a ginecomastia, pode perder os pelos das pernas, pode ficar com as mãos mais vermelhas que o normal, eritema palmar. Outros sintomas, má visão noturna. A vitamina A também é uma vitamina lipossolúvel. Se você não consegue absorver direito a vitamina A, os seus olhos não conseguem mais se adaptar à falta de luz, dando cegueira noturna. E também unhas brancas chamadas unhas de Terry. Você vai começar a perceber, vai começar a prestar atenção nas unhas das pessoas. Essas unhas de Terry são quando a maior parte da unha da mão ou do pé parece branca, meio fosca, quase toda a unha parece desbotada, exceto por uma fina faixa marrom ou rosa na ponta. Normalmente aparecem várias unhas. E se a doença avançar ainda mais, pode dar cirrose, pode dar inchaço nas pernas, nos tornozelos, varizes de esôfago, podendo causar sangramentos grandes, confusão mental, emagrecimento, diarreia, ascite e até morte. Por isso que é importante você reconhecer os sintomas e ir atrás se você estiver sentindo alguma coisa, mas mesmo assim, se você não estiver sentindo nada, procure seu médico se tiver os fatores de risco para esteatose hepática. Como você consegue descobrir que tem gordura no fígado? Como eu falei, fazendo ultrassom do fígado, você vê que o fígado tem infiltrado gordura. Mas também por tomografia ou ressonância. Todo mundo tem um pouquinho de gordura no fígado. Mas quando passa de 5% do peso do fígado, o médico vai enxergar aquele fígado mais claro. A esteatose hepática. Tem 3 graus de esteatose hepática. Grau 1, esteatose leve. Grau 2, esteatose moderada. E grau 3, quando tem um grande acúmulo de gordura no fígado. Quem tem mais chance de ter gordura no fígado? Quais os fatores de risco? Primeiro, obesidade. A grande maioria das pessoas que têm gordura no fígado tem sobrepeso ou obesidade. A minoria, cerca de 5%, tem peso normal. Outro fator de risco, diabetes tipo 2, pressão alta, quem tem dislipidemia, ou seja, colesterol alto e ou triglicerídeos elevados, quem bebe muito álcool, sedentarismo, outras causas como o uso de remédios, midarona, diltiazem, tamoxifeno, corticoides, outros também, hepatites virais, síndrome do ovário policístico. E o que fazer para reverter essa gordura no fígado? 4 coisas. Primeiro, não beba. Evite o álcool. O álcool ataca as células do fígado, os hepatócitos, que vai dar gordura no fígado. Segundo, tem que fazer exercício. Sedentarismo é uma das causas das crianças estarem com gordura no fígado. Antigamente as crianças podiam até comer errado, mas queimavam. Hoje, ninguém mais anda de bicicleta, prefere jogar FIFA do que futebol de verdade. E é isso que dá. Mas dá para fazer caminhada? Dá. Faça 150 minutos de atividades moderadas por semana. Terceiro, perca peso. Perdendo 5% do peso corporal pode diminuir a inflamação no fígado, reduzir a fibrose e, claro, a gordura no fígado. E quarto, dieta. Dieta é fundamental. Normalmente é o que causou a gordura no fígado e é com ela que a gente consegue reverter. Quais os 5 alimentos que você deveria evitar? Quais os alimentos mais tóxicos para o seu fígado? Primeiro, alimentos que tenham frutose. Mas vou deixar bem claro aqui, frutas in natura não contam. O maior vilão de todos, que mais causa disparado gordura no fígado, é o xarope de milho e frutose, que está nos refrigerantes, nas barras de cereais, nos sucos de caixinha, no molho de tomate, no ketchup, na mostarda, nas geleias. Tem um estudo da Universidade do Colorado, que foi publicado esse ano na revista Obesity, que culpa o excesso de frutose da nossa dieta. Eu repito, frutas in natura não contam com a epidemia da obesidade do mundo. Veja que importante, hein? De acordo com a pesquisa, quando consumimos o excesso de frutose, ela começa a atrapalhar as mitocôndrias que produzem o ATP nas células.
Quando nossos níveis de ATP diminuem, o corpo interpreta que está ficando sem energia, vai deixar você com fome, sede, fazendo com que você exagere na comida. Perca o controle do que você ingere. Você vai comer mais do que o necessário e vai comer errado. Então evite os alimentos que eu falei e também coma fruta ao invés de tomar suco de fruta, que daí sim tem muita frutose e você estará colocando frutose pura goela abaixo. Segundo alimento que você deve evitar é o açúcar, que também causa gordura no fígado e aumenta seu risco de ficar obeso. Terceiro alimento, os ultraprocessados, aqueles que vêm em embalagens de fast foods. Como eu falei, tem muita frutose, açúcar, sal, gordura não saudável, tudo que você precisa para arrebentar com o seu fígado. Quarto alimento, o trigo refinado. Pães, massas, bolachas, tudo isso aumenta o risco de gordura no fígado. Quinto, óleos vegetais. A dieta de hoje está rica em ômega 6, que inflama, e pobre em ômega 3, que desinflama. O excesso de ômega 6 na dieta pode promover inflamação do corpo. E agora os 6 alimentos que você deve colocar na sua dieta. Número 1, frutas. A fruta não tem frutose, mas as frutas não causam gordura no fígado. A exceção, o suco de fruta. E outros estudos mostram o contrário. Frutas reduzem gordura no fígado. A melhor fruta para gordura no fígado é o abacate, já que é rico em glutatião, que é um potente antioxidante. Número 2, os alimentos que você tem que colocar na sua dieta. Grãos integrais. Fora da aveia, linhaça, chia, são ricas em fibras e chia e linhaça tem muito ômega 3 e estão associadas a um risco reduzido de estetose hepática. Número 3, crucíferos, como brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, elas têm sulforafano, que é um derivado do enxofre que pode desinflamar seu fígado e também reduzir o risco de câncer. Outro alimento que tem enxofre é o alho. A alicina, que é o composto bioativo do alho, que contém enxofre, que é formado quando o alho é picado ou esmagado ou mastigado. Então, o alho também faz bem para o fígado. E já foi demonstrado que comer alho cru todos os dias previne o desenvolvimento de câncer de fígado. Número 4, azeite de oliva. 3 a 4 colheres de sopa de azeite de oliva por dia pode reduzir significativamente os depósitos de gordura no fígado. Mistura na sua salada, coloca em cima do abacate, ou no brócolis, ou com alho. Número 5, a cúrcuma. O safrão da terra tem propriedades anti-inflamatórias. Mas para que a curcumina seja bem absorvida e ativada em nosso organismo, deve consumi-la com uma pitada de pimenta do reino. Ou você pode misturá-la com gorduras saudáveis, como o abacate e o azeite. Dessa forma, a absorção da curcumina pelo intestino aumentará até 2.000 vezes. E número 1, café. Se você gosta de café, mais um motivo para se amar a bebida. Além da cafeína, ele tem tocoferol, que é uma forma de vitamina E, ácido clorogênico, que é um antioxidante que pode reduzir a inflamação no fígado e até proteger contra a fibrose hepática. Mas claro, não tome com açúcar, porque você estará anulando o efeito protetor do café para o seu fígado. É isso, se você tem gordura no fígado, siga as dicas. Espero que tenha gostado do vídeo. Curta o vídeo se você não curtiu, compartilhe com seus amigos e familiares. Você pode ajudar muitas pessoas. Compartilhe aí e se inscreva no canal. Qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 3 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre ômega 3, meu vídeo sobre chá de louro e meu vídeo sobre as melhores frutas após os 50. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!